E se a vossa casa, o vosso lugar mais seguro, escondesse uma terrível verdade sobre vós mesmos? Esta não é uma história do sobrenatural ou monstros. É sobre o terror silencioso da realidade a desfazer-se, grão a grão, memória a memória, até que apenas resta um segredo aterrador. O dia arrastava-se mais do que o habitual. Eu talvez fosse a velha casa fora da cidade, sempre silenciosa demais. Eu gosto assim, longe das pessoas, longe da confusão, mas hoje o silêncio era particularmente pesado. Levantei-me do sofá da sala para ler algo, distraí-me desta sensação e aguardar pela noite. Dirigi-me ao corredor, a porta do antigo escritório, ao fundo, estava fechada. Rodei o manipulo da fechadura trancada. Peguei no molho de chaves na mão, o metal frio contrastava com a palma. A chave certa, a mais pequena, deslizou para a fechadura com um ressalto seco. Rodei, nada. A chave girava, mas nada acontecia. Forcei um pouco mais, não adiantava. Recuei e observei a fechadura. Parecia normal, a ranhura igual a sempre. Tentei novamente. A chave dava voltas completas, mas o trinco não se mexia. Estranho. Aquela porta nunca era trancada. As poucas vezes que a tranquei foi num tempo já distante em que os meus netos brincavam pela casa. Agora, já quase adultos, raramente os vejo. Um suspiro, provocado pela melancolia das lembranças, fizeram-me deixar para depois. Recuei pelo corredor com os meus passos abafados pelo tapete gasto, de volta à sala. A luz da tarde filtrava-se pela janela poeirenta, cortando o ar em faixas douradas que pousavam sobre a mesa de centro em madeira escura. Em cima dela, o comando da televisão, um livro de capa azul com as páginas amareladas pelo uso e um cinzeiro vazio de vidro pesado. O velho relógio de pêndulo, junto à estante alta cheia de fotografias, marcava um tempo que parecia ter parado há muito. O seu tic-tac habitual, hoje, parecia ausente. Ou talvez fosse apenas a minha atenção focada noutra coisa. Sentei-me novamente no sofá, o tecido a afundar sob o meu peso. Fiquei um pouco a olhar para as fotos de família. Os meus netos acabados de nascer ao colo dos pais, o fim da licenciatura do meu filho e eu e a minha falecida Teresa com o nosso filho ainda pequeno. Entre muitas outras. Memórias de um tempo em que me sentia parte dela. Uma camada de pó mais notória na moldura prateada da fotografia de Teresa, a que estava mais perto, chamou-me a atenção. Parecia mais espesso do que o habitual, quase como se a própria prata estivesse a oxidar a um ritmo acelerado, transformando-se numa camada baça e quebradiça. Deslizei um dedo pela superfície da mesinha de centro, mesmo ao lado do livro de capa azul. A madeira escura que sempre conhecera como lisa sob o verniz antigo pareceu-me diferente, áspera, uma fina camada de algo que se esfarelava sob a pressão do meu indicador, quase imperceptível, como se fosse areia muito fina ou cinza. Sacudi os dedos franzindo o sobrolho. A casa estava a precisar de uma limpeza a fundo. Era o que era. E aquele silêncio estava cada vez mais pesado. Como se o barulho da natureza lá fora estivesse mais abafado. Um silêncio mais profundo e mais vazio do que qualquer outro que alguma vez experimentara ali. Incomodado sem saber bem porquê, levantei-me do sofá. Dei alguns passos hesitantes pela sala. As tábuas do soalho estavam a ranger sobre os meus pés de uma forma que me soou nova, mais oca, como se o próprio chão estivesse a perder densidade. A luz da tarde, filtrada pela janela, parecia agora mais fraca. O jardim lá fora, uma mancha de cores esbatidas, distante como uma pintura antiga e esquecida. Voltei-me novamente para o interior.
Olhei em volta para ver se estava com visão normal. A estante com as fotos, o velho relógio, o sofá, a televisão e a mesinha de centro. Foquei para ver se distinguia os objetos. O comando da televisão, ao lado do pesado cinzeiro de vidro, tudo normal. Mas algo me incomodava. Aquela sensação de que algo não está bem. Talvez estivesse cansado. É isso. Mas a lentidão nos pensamentos, uma névoa que se adensava na mente, não me permitiam chegar a qualquer conclusão. O meu olhar vagou para a estante alta para a fotografia. A fotografia da minha mulher continuava lá, tal como eu me lembrava. Mas por que só tinha uma fotografia num espaço tão vazio? Voltei de novo a olhar lá para fora. A escuridão e o silêncio eram absolutos. A luz no jardim, o vento nas árvores, os grilos, tudo se extinguira. E a minha mulher? Como a noite tão escura, já devia ser tardíssimo. Acendi a luz para ver se me lembrava onde deixei o relógio. A luz parecia mais fraca do que me lembro, mas a minha mente estava tão cansada. Talvez fora sempre assim. Olhei em volta para encontrar o relógio. Procurei na mesa de centro. Não tinha nada. Apenas aquela camada de pó cada vez mais densa e que agora parecia estar por todo lado. E as cores já não existiam. Agora tudo era preto e branco. E no meio daquela névoa cinza que me turbava a mente, uma freixa de luz chamou a minha atenção. Tudo à minha volta parecia estar a um sopro de se transformar em cinza. Aquela luz compelia-me, vinha debaixo da porta do escritório. Arrastei-me pelo corredor. Cada passo parecia levar uma eternidade. O tapete gasto desfazia-se aos meus pés como se fosse areia. As paredes pareciam desvanecer atrás de mim. Ao fundo, a porta do escritório estava quase indistinta. Um borrão mais escuro sob o véu de cinza que agora tudo recobria. Não havia sinal da fechadura do manípulo. Apenas uma superfície baça que parecia tão antiga e friável como um pergaminho envelhecido. Estendi uma mão trêmula, a porta cedeu ao mais leve contacto. Não rangeu, não se abriu. Simplesmente desfez, esboroando-se em silêncio, como se fosse feito de cinzas há muito compactadas, que agora se libertavam e flutuavam no ar pesado. Lá dentro, a escuridão era paradoxalmente menos densa, como se toda a pouca luz restante estivesse focada numa única cena imóvel. No chão de madeira, junto à velha secretária que jazia tombada de lado, estava eu, deitado de costas, com os membros desajeitados, a roupa amarrotada, os olhos abertos, olhavam para o teto com uma expressão vazia. A verdade, fria, absoluta e há muito evitada, atingiu-me com a força de um golpe final. Eu estava morto. Tinha morrido ali, naquele escritório. E tudo isto, todo este lento desvanecer da realidade, não passava do eco do meu próprio fim. A minha consciência a ser apagada, grão a grão. Tentei lembrar-me das pessoas que me eram queridas, mas não havia ninguém. Não me lembrava nem do meu nome. Tudo à minha volta começou a desaparecer como cinzas levadas pelo vento. A imagem de mim mesmo brevemente se juntou a elas. O meu último pensamento: é isto o fim? E depois?
Nada.